Olá, o meu nome é Jocasta, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia da Unipar de Toledo, Paraná. Eu quero conversar hoje sobre a atividade de projeto estruturado. O nosso professor sugeriu que os alunos sistematizassem um vídeo propondo no mínimo 2 ações didático-pedagógicas e ou estruturais para que a escola aprimore o primeiro pilar da educação, o aprender a aprender. Pensando no primeiro pilar da educação, o aprender a aprender, eu vou propor 2 ações didático-pedagógicas para que as professoras consigam aprimorar esse trabalho em sala de aula. A primeira pergunta que eu fiz para ser objetiva realizando esta atividade foi como estimular alunos a aprender. Como a professora vai estimular esses alunos em sala de aula para que eles consigam aprender a aprender. Então, a partir desta pergunta e de estudos feitos a partir das sugestões do professor, nós entendemos que a professora deve estimular o pensamento crítico dos alunos em sala de aula. Então, para que o aluno aprenda a aprender, nós devemos estimular o pensamento crítico desses alunos em sala de aula. Agora, como a professora irá estimular esse pensamento crítico? Quais estratégias podemos utilizar para que esse estímulo seja feito em sala de aula? A minha primeira sugestão é com relação aos questionamentos. Questionamentos são fundamentais para que a professora dê uma aula de qualidade, para que ela desenvolva o pensamento crítico dos seus alunos. É fundamental que a professora promova questionamentos em sala de aula. Para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer com isso, eu tenho um exemplo da sugestão que eu estou dando como prática pedagógica, né? O que é uma paisagem? A professora, ela pode iniciar a sua aula se o seu objetivo, o seu conteúdo é sobre falar sobre paisagem naquele dia, ela pode sim começar a sua aula com perguntas. O que é uma paisagem? Vocês acham que paisagem é somente aquilo que podemos ver? Então, quando a professora ela questiona os alunos, ela promove ela estimula esse pensamento crítico nos alunos. E aí o que acontece? Cada aluno, a partir da sua experiência, irá contribuir com uma informação. E com a contribuição de todas essas informações, o grupo todo encontrará a definição de paisagem, ou melhor, as crianças irão construir a definição de paisagem. Então, a partir da construção do pensamento crítico, a professora ela alcançou o objetivo. Então, aqui eu tenho o que é uma paisagem versus definição de paisagem. Se a professora ela chega na sala de aula
e ela escreve no quadro a definição de paisagem para os alunos. E aí ela pede para que esses alunos simplesmente leiam essa definição e depois estudem para a prova. Vocês acham que a gente está estimulando um pensamento crítico dos alunos apenas escrevendo a definição de paisagem no quadro? Não, né? Então, esse é um exemplo claro da minha sugestão para que a professora consiga estimular o pensamento crítico dos alunos em sala, né? E então consiga promover a ideia do aprender a aprender. Então, questionamentos são fundamentais nas práticas pedagógicas em sala de aula. A segunda sugestão é oferecer recursos e deixar rolar. Aqui eu tenho um conteúdo de uma aula de primeiro ano. As crianças, elas precisam encontrar o número que está faltando na equação. A professora aqui, se ela chegar na sala de aula e, junto com os alunos, direcionar o pensamento dos alunos para que eles encontrem a solução, talvez ela deixe de estimular o pensamento crítico. Então, quando eu digo oferecer recursos e deixar rolar, a professora ela pode dar as informações. Olha, alunos, a professora, na minha casa, eu tenho 11 bolas. Vocês acreditam? Eu tenho 11 bolas. Dessas 11 bolas, 5 são vermelhas. Quantas bolas são azuis? Então, você oferece informação, você oferece o recurso, dá a informação para os alunos e espera que as crianças, que elas consigam construir o raciocínio lógico aqui. Então, a gente espera dar o tempo necessário para que essas crianças construam um pensamento. Então, oferecer recursos e deixar rolar é outra sugestão. Esse é um exemplo, né, da segunda sugestão que eu quero hoje propor para que as professoras em sala de aula estimulem os alunos, estimulem esse pensamento crítico dos alunos, para que a gente promova, então, o aprender a aprender. Esse foi o meu trabalho. Muito obrigada e até a próxima!